Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço para Genilva Santos. Ela foi chamada domingo agora como professora na Escola Dominical. Ela mandou a mensagem aqui no canal, né? E parabéns pelo seu chamado. Eu nunca tive esse chamado, né, de professor na Escola Dominical. Eu já dei bastante aula que me pediram ali, mas chamado mesmo eu não tive. E eu gosto bastante aí dessa classe, né, na Escola Dominical. É muito bom. Parabéns aí pelo seu chamado e um forte abraço para você e também aí para as pessoas que você vai ensinar, tá bom? Uma outra professora aqui, que é a Denise Soares de Oliveira, também é professora na Escola Dominical e também comentou, né, que essa mensagem aqui, essa aula ajuda no ensino aí dentro da Escola Dominical. Bom, então indiquem aí, né, se você tem um professor da Escola Dominical, indique para eles, tá bom? Para professores do seminário, para jovens que fazem seminário, indique essa mensagem aqui, porque é a mesma do Vem e Segue, é a mesma que a gente faz na igreja e a mesma que o seminário compartilha com os jovens também, o instituto, tá bom? Então compartilha aí com essas pessoas essa mensagem. Vamos lá para a mensagem de hoje, tá bom? Ah, tem mais uma coisa aqui que eu esqueci, a Denise, ela fez uma pergunta aqui a Denise Soares de Oliveira fez uma pergunta no canal, ninguém respondeu, mas manda uma mensagem para mim no WhatsApp, para mim é mais fácil para mim estar respondendo, tá bom, Denise? Obrigado. Eu sempre coloco o meu WhatsApp no final da descrição do vídeo aí. Hoje eu vou indicar um canal para vocês, que o nome do canal é Ensinar para Aprender. Quem tem esse canal é o meu amigo Augusto Barbosa, tá bom? E o Augusto, ele já tinha um canal no YouTube, mas teve que fechar e ele abriu esse novo canal com esse nome aqui, tá bom? Ensinar para Aprender. Tem vários vídeos ótimos, ele tem uma didática muito boa, o vídeo dele é bem implementado na hora de ensinar ali. Eu curto demais o canal dele e estou indicando para vocês. Dá essa força aí que agora o canal dele começou de novo, tá bom? Tem poucos inscritos, então vamos lá e se inscreva. Vou deixar também o link do canal dele na descrição do vídeo. Era para mim ter feito isso ontem, mas eu esqueci de divulgar. E também no topo dos comentários, tá bom? Para vocês entrar e se inscrever lá no canal do Augusto Barbosa. O nome do canal dele é Ensinar para Aprender. Vamos lá para a mensagem de hoje que eu vou compartilhar com vocês. Aqui em Jó ele tem três amigos aqui, né? Que é Elifaz, Bildade e Zofar. Bom, esses três amigos eles fazem um rodízio de acusação ali sobre Jó, né? Primeiro vem ali o Elifaz, aí acusa ele e ele vai lá e responde. Aí depois vem Bildade, depois vem o Zofar, e ele vai respondendo a cada um desses. Cada vez a acusação deles é mais agressiva ali em cima de Jó, tá bom? Só que a gente vê um ciclo de 3 rodadas, né, deles fazendo isso. Só que aí quando chega na terceira rodada, acontece a vez de Elifaz, depois a vez de Bildade, e na vez de Zofar, eu acho que Jó ele vai e fala, ele desabafa mais ainda, e aí Jofar ele sai de cena e não fala. Aí vai entrar um outro amigo que estava ali, que não era mencionado até então, mas menciona que ele estava desde o começo lá, ouvindo aqueles três amigos falar para Jó, né? E aí Jó, esse outro amigo, que aqui o nome dele é Eliú, começa também a atacar Jó. Na verdade, ele fala assim, ó, eu não me envolvi na conversa até agora porque eu era mais novo dos três aqui. Mas os três não conseguiu convencer Jó da sua iniquidade, então agora eu vou fazer isso. E aí ele começa também a atacar Jó ali de um certo sentido também, tá bom? Então a gente não vai dar tempo de eu montar essa estrutura toda e compartilhar com vocês, porque agora a gente tem só o quê? O sábado e domingo para compartilhar, né? Hoje já é sexta-feira, então eu tenho que compartilhar ainda sobre as perguntas que Deus fez para Jó, qual profundas eram, para que nós possamos aprender melhor, tá bom? Mas falando aqui do que eu vou compartilhar hoje, se encontra aqui em Jó, capítulo 22, tá bom? No capítulo 22, o versículo 23 aqui, o que a gente vê aqui? Vê Elifaz acusando novamente ali Jó, né? E aí o que ele fala aqui, ó? Se te converteres de todo o teu... se te converteres ao Todo-Poderoso,
serás edificado, e afastará a iniquidade da tua tenda. E então montoarás ouro sobre o pó, e ouro de Ofir, como pedra do ribeiro. Então ele está falando aqui, ó, se você se afastar da sua iniquidade, tirar a iniquidade, o pecado da sua tenda, ou seja, da sua casa, vai ter ouro sobre a sua cabeça, né? Ele está falando para Jó aqui. Você vai achar pedras preciosas no ribeiro, você vai enriquecer. Então ele começa a falar isso. Bom, isso aqui não é uma conversa antiga, a gente está vendo desde antes, esse tipo de coisa, mas ele está falando, ele está tentando incentivar a Jó, né? Se arrepende que Deus vai te abençoar. Na verdade, isso é uma coisa que a gente sempre vê nas escrituras, inclusive no livro de Mórmon, né? No livro de Mórmon, lá em 2 Nef 4:4, diz assim, mas esse tipo de frase aqui, de escritura, ele tem em várias escrituras na Bíblia e também no livro de Mórmon, diz assim, ó, pois o Senhor Deus disse, se guardardes os meus mandamentos, prosperareis na terra. E se não guardardes os meus mandamentos, sereis afastados da minha presença. Ou seja, quem guarda os mandamentos vai prosperar, vai ter bênçãos. Quem não guarda, não recebe as bênçãos do Senhor. Basicamente é isso, tá bom? E aí ele faz aqui, ele está falando sobre isso com Jó, para que ele pudesse se arrepender. Só que Jó, agora ele vai, não que ele está indo contra essa escritura, mas ele está dizendo aqui que nem tudo é preto no branco, né? Ou seja, quando a gente fala que nem tudo é preto no branco, é quando vai lá no cartório e assina, né? Que está um papel documentado aquilo que você se comprometeu a fazer. Nem tudo é preto no branco. Não é sempre que aqueles que guardam os mandamentos vai estar sempre prosperando. Ou aquele que sempre é iníquo, né? Que é o ímpio, ele vai estar sempre sendo castigado. E aí Jó começa a argumentar sobre isso, que é o capítulo aqui, capítulo 21, a partir do versículo 7. Ele diz assim, ó, por que razão vive os ímpios e envelhece e ainda fortalece em poder? A sua semente estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovo perante os seus olhos, e as suas casas têm paz, sem temor a vara de Deus não está sobre eles. Então o que Jó está falando aqui? Ele está falando, olha, os ímpios, eles vivem, né? Eles estão vivendo aqui e até envelhecer. Não se aplica isso que você está falando, não se aplica. Por que Jó está fazendo essa defesa? Porque agora Jó está numa situação ruim e os amigos deles insistem em dizer que aquela situação ruim que ele estava era por conta de pecado, por causa que ele não queria confessar o seu pecado. Ele falou, olha, não é assim preto no branco, nem sempre. O Jó ele era uma prova viva, né, do aquilo que estava acontecendo. Ele era um homem justo e estava passando por dificuldades e provações nesse momento, tá bom? Então ele está compartilhando com eles, olha, tem ímpios que prosperam sim, eles vivem bem, né? Aqui falou sobre que eles vivem bem e com poder, né? Que eles aumentam em poder. E também aqui que a vara de Deus às vezes não está sobre eles, ou seja, a gente não vê o ímpio às vezes sendo castigado por ser ímpio, né, por não ir na igreja ou coisa assim. E aí ele continua debatendo sobre isso. Ó. No versículo 10 ele continua assim, ó, o seu touro gera e não falha, e as suas vacas dá cria e não aborta. Olha só que interessante, o touro dos ímpios, ele é touro que está ali sempre junto com as vacas e engravidando as vacas ali, fazendo as vacas ficar prenha, né? E as vacas, quando dá a luz ali, elas nenhum dos seus filhotes aborta. Então fala, olha, então Deus não está castigando os ímpios também prosperam. Olha lá, as vacas deles nascem os bezerros. E aí, às vezes o do justo, quando vai nascer o bezerrinho ali, morre quando vai parir ali o bezerrinho, né? Então ele está dando essa nuance aqui, né? Ele continua dizendo aqui, e essas palavras de Jó certamente é verdadeira, né? A gente vai rever aqui em uma outra escritura. Ele continua dizendo, ó, no versículo 11, fazem sair as suas crianças como um rebanho, e os seus filhos andam saltitando. Levantam a voz, o som de tamboril e harpa, e alegram-se ao som da flauta. Na prosperidade gastam os seus dias, e no momento descem à sepultura. Todavia dizem a Deus,
retira-te de nós, porque nós não desejamos que conhecer os teus caminhos, porque é o Todo-Poderoso. O que é o Todo-Poderoso para que nós sirvamos? Ou o que nos aproveitará que façamos orações? Então, olha, ele falou várias coisas aqui, né? Ele falou, os filhos dos ímpios, eles andam saltitando, vai alegre para a escola, assim como o filho do justo também. Você olhando assim, você não vê diferença. É isso que Jó está falando aqui, né? Ele diz assim, ó, e eles se alegram, né, com tamboril, com flauta, estão sempre dando festa. Isso é sinal de uma pessoa que está sendo castigada por Deus? Não. Está sempre na balada, sempre se divertindo ali. Parece que nada está acontecendo na vida dessa pessoa. E aí, o que mais ele observou aqui, né? Que os bois deles são mais prósperos, né? Acaba sendo mais próspero ali, que eles gastam dinheiro, né? Com coisa, eles vivem bem. É isso que Jó está falando aqui. Eles estão vivendo bem ali. E num momento dessa sepultura, o que significa nesse num momento? Primeiro ele falou que os ímpios estão vivendo até ficar velho, né? Ou seja, ele está em com a vida toda dele ali, mas ele vai viver até a velhice dele, cheio de dinheiro ali, gastando, indo fazendo festa. E aí o que acontece? Que ele fala, em nenhum momento dessa sepultura, ou seja, ele não fica numa cama sofrendo. Tem justo que é assim, né? Isso então a regra tanto vale para o justo como para o ímpio. Às vezes um justo, uma pessoa justa, ela pega uma doença e fica sofrendo durante anos em cima de uma cama antes de falecer. E aqui ele falou, olha, o ímpio, teve ímpio aqui que em um instante foi à sepultura, morreu, né? Viveu a vida toda aí sem, conforme diz aqui, não buscou a Deus. Quem é Deus, o Deus Todo-Poderoso, para que eu busque? Quem é Deus para que eu ore a Ele? E viveu dessa maneira e não parece, não teve a vara de Deus ali, ou como as pessoas costumam dizer, né? Deus não desceu a espada sobre essa pessoa. Então Jó ele começa a falar isso e ele defende novamente isso lá no capítulo 24, versículo 25, dizendo agora assim, ó. Se agora não é assim, que me desmentirá e desfará as minhas razões? Vou falar. Então nas palavras de Jó aqui ele falou, me fala para mim se eu não tenho razão. Não é assim? Não é assim também onde você vive? Né, no seu bairro, né? Não é todo mundo que busca Deus que você está vendo próspero. Às vezes tem pessoas que estão na vida errada e tem uma casa melhor ou coisa assim. Mas isso é Jó acusando. E aí ele vai tirando a palavra dos amigos dele ali, né? Porque não tem como refutar essas palavras aqui. Então nem tudo é preto no branco. Sim, quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, nós somos batizados. Quando nós não obedecemos os mandamentos de Deus, nós fica sem as bênçãos de Deus. Mas, conforme Jó está dizendo aqui, o ímpio também prospera. É importante a gente perceber isso. Agora, sobre a voz do Senhor, eu queria compartilhar essa mesma visão que Jó está tendo aqui, sobre a visão que Deus está dando do seu povo. Que o povo de Deus está olhando as outras pessoas e vendo elas prosperar e dizendo, os ímpios estão prosperando, o que adianta eu servir a Deus, né? Fica aqui em Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 13, diz assim, ó. As vossas palavras foram duras contra mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que falamos contra ti? Então aqui ele começa já fazendo um diálogo, né, Deus? Olha, suas palavras são duras contra mim. Ele está falando ao povo do convênio do Senhor, o povo da igreja. As palavras de vocês estão sendo duras para mim. E o povo fala, no que está sendo duro, Senhor, as nossas palavras contra ti? Né? E aí, então, o Senhor vai começar a falar aqui quais são as palavras que os próprios membros da igreja falam, ou pelo menos pensam. Né? Então, quando nós pensamos, esses pensamentos vão a Deus também. Tá bom? Então, às vezes, você não está falando isso em uma oração, mas você pensa dessa maneira. E isso acaba indo para Deus de alguma maneira. É a mensagem que você está passando para Deus. Aqui, continuando no versículo, diz assim, ó. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos guardado os seus preceitos e andando e andarmos pesarosos diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nos reputamos por bem-aventurados os soberbos, e também os que cometem impiedade se edificam, e também tentam a Deus e escapam. Ou seja, bem-aventurado é os soberbos, aqueles que não estão guardando os mandamentos, é que eu estou vendo aqui que está sendo abençoado. Olha aqui, eu vou para a igreja,
o meu vizinho que não vai para a igreja, não vai para lugar nenhum, só vejo ele com festa, né? E não busco a igreja, nada. Só vejo ele na rodinha ali e ele tem uma casa melhor que a minha. Foi um sacrifício para mim comprar uma bicicleta. E ele tem um carrão do ano, né? Não é possível isso. Será que Deus não está vendo isso? Como que o ímpio pode prosperar ou ser mais próspero do que uma pessoa que serve a Deus? Então, esse tipo de pensamento é que Deus está condenando, né? Então, ele continua dizendo aqui, né? Que a gente pensa assim, bem-aventurado aquele que são soberbos, né? Que não estão guardando os mandamentos de Deus, eles estão prosperando na terra. O versículo continua dizendo aqui, ó. E então aqueles que temem ao Senhor falam um ao outro. O Senhor atenta e ouve. E há um livro de recordação escrito diante deles, para os que o temem ao Senhor, para que se lembre do seu nome. E eles serão meu, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele dia farei deles minha propriedade. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. E então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Bom, então na verdade vai haver uma grande distinção entre o ímpio, aquele que não guarda os mandamentos de Deus, sobre aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Mas nem sempre essa diferença vai estar aqui. O juízo final vai chegar, tá bom? E aí também essas pessoas que têm posse, e até nós, com o que nós temos hoje em dia, também vai ser requerido de nós o que nós fizemos com os bens que o Senhor nos dá. Né? Como nós abençoamos a vida de outras pessoas e usufruímos do bem que o Senhor deixou nessa terra aqui. Então aqui, né, o que eu marquei aqui sobre esses versículos, né, é quando ele fala aqui, como um homem poupa o seu filho que o serve. Então, Deus, assim como um pai, ele honra o filho que o serve, que obedece a ele, que dá presente, ele agrada, assim Deus também vai agradar o filho que está obedecendo. Né? Mas muitas vezes a gente fica esperando ver as bênçãos somente nessa terra. Esquece que quando Cristo vier, ele vai vir com o seu galardão, com a recompensa, não há recompensa maior do que essa. Aliás, como diz nas Escrituras, não há dom maior do que a vida eterna, né? O maior dom que Deus pode conceder às pessoas. E aí ele diz, né? Vereis então a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Bom, então aí vai estar a diferença, né? Então, de acordo com essa escritura, tem um livro de recordação. Um livro de recordação na qual é colocado todos os nossos atos. E esses atos vão ser apresentados perante Deus. A recompensa pode não ser nessa vida, pode ser na vida depois que Jesus Cristo vir. Mas essa recompensa virá. Bom, compensa a gente guardar os mandamentos de Deus, amar o nosso Senhor. Bom, compartilhando essa mensagem aqui, eu lembrei de um hino da Bruna Carla, também vou deixar na descrição do vídeo aqui, Advogado Fiel, gosto bastante do hino dela, porque a gente não tem que estar aqui para julgar as outras pessoas se elas devem, porque esse é o papel de Deus, né? Depois a gente vai ver no estudo aqui do livro de Jó, como Deus explica isso, né? Por que o ímpio está prosperando aqui na terra, por que o justo ele está sofrendo. Então, por meio das perguntas que Deus faz, ele vai responder essas questões aqui, tá bom? Mas não cabe a nós ficar julgando, né? Porque quando a gente julga, o ímpio não deveria prosperar, a gente está dizendo que Deus está sendo injusto, porque é Deus que está no controle de todas as coisas. Tá bom? Então, às vezes, até mesmo, a pessoa ela está prosperando porque é um motivo e um testemunho de que ela não está guardando os mandamentos de Deus e aquilo vai servir como um testemunho contra ela no último dia. Né? Então, quando a pessoa tem, ela vai ter que prestar conta também. Então, não é o nosso papel ser juiz, tá bom? De ficar dizendo, essa pessoa não merecia isso, porque Deus está no controle de tudo, tá bom? Então nós devemos deixar tudo na mão de Deus aí. E aí eu também lembrei aqui do hino 47, Faze o Bem, na parte que diz assim: os anjos no alto anotam e veem todos os atos, ó fazem o bem.
né? Então, a gente tem que saber que está sendo escrito um livro de recordação dos nossos atos, que tudo que nós fazemos vai ser apresentado perante Deus. Eu compartilho essa mensagem com vocês. Não se não se esqueça de se inscrever no canal do meu amigo, tá bom? Do Augusto Barbosa. O nome do canal dele, deixa eu pegar aqui de novo, é Ensinar para Aprender. Vou deixar na descrição do vídeo aqui também, tá bom? E também no topo dos comentários para facilitar. Todo mundo, vamos lá e se inscrever no canal dele. Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.